56. Ô, Aninha, não é só prédio velho que cai, não? Então, prédio em obra às vezes também, né? É? E ainda bem que esse não estava habitado, não tinha muita gente lá dentro. Na verdade, um prédio comercial, né? Que estava sendo construído na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, e desabou. Para quem está na nossa live, a gente vai colocar as imagens de uma câmera de rua, uma câmera de segurança que registrou o momento do desabamento. O vídeo é longo, então às vezes é até interessante avançar um pouquinho, mas dá para ver, quem está ouvindo, a gente vai narrando, que aparece ali uma rua residencial estreitinha, né? Uma faixa indo, uma faixa voltando, as casas baixinhas e o prédio de 6 andares ruindo absolutamente do nada. Dá para ver que ele tá só no tijolo ainda, mas já tá com parede, tá bem estruturado. Ele caiu de um jeito que parece que foi uma demolição, uma implosão programada. Ele não caiu pro lado, ele caiu em cima da base. Que coisa. E aí, de repente, a rua e as casas do lado ficam Parabéns tomadas. pro engenheiro, precisava saber o engenheiro aí para dar os parabéns para ele. Toda a região ficou tomada por uma poeira muito Deus. densa. O Luiz Felipe Nunes apurou toda essa história, tá aqui com a gente para falar sobre isso. E aí, Luiz, tudo bem? Boa tarde a você, Oi. queridão. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde também para todos os nossos ouvintes. Um desabamento que ocorreu na rua Pedro Osório Filho, número 558, zona norte aqui da capital paulista. É uma obra que acontecia já há alguns meses. Conversei com moradores da região, inclusive com um corretor que vendeu esse local. Já faz 2 anos que essa região, esse local, foi vendido, mas as obras começaram há perto de 1 ano atrás. Já tinha esse edifício de 6 andares, pelo menos a estrutura dele é uma região que tem um declive, então tem uma demora na construção porque alguns estudos foram necessários para levantar esse prédio, que agora ruiu e caiu perto das 10 horas e 20 minutos da manhã, causando essa poeira na região, muitos moradores assustados e também muitos bombeiros atuando na região, também a Defesa Civil Municipal. Foram 2 vítimas, uma delas com ferimentos leves, não precisou ser atendida, recusou o atendimento naquele primeiro momento, e outra pessoa que teve uma fratura exposta, então precisou ser atendida e foi socorrida no pronto-socorro do Mandaqui. Agora, a Defesa Civil Municipal atua no local, o Corpo de Bombeiros fez o seu trabalho já parcialmente, já fez aquele primeiro trabalho no local. A Defesa Civil da cidade de São Paulo atua nesse momento junto com engenheiros da subprefeitura Casa Verde Cachoeirinha nessa região para primeiro entender como esse edifício caiu, quer compreender o que aconteceu exatamente naquele local e também fazer uma vistoria nos edifícios do lado, próximos, porque é um prédio de 6 andares desabando em uma região que você não tem prédios altos, são casas, No máximo residencial. sobrados, né? Casinha Exatamente. de 2 andares. Tanto que a câmera de segurança que a gente tem acesso, que fica na rua de trás, é possível ver o prédio claramente, porque não tem nada parecido com o tamanho. Inclusive, nesse lugar onde o prédio estava sendo construído, antes também era um sobrado. Então era uma casinha ali, por isso tem esse destaque, ele salta aos olhos de quem trabalha perto daquele local. Tanto que conversando com moradores, comerciantes que trabalham ali, todo mundo passava naquele prédio todos os dias porque era um ponto de referência desde que esse prédio começou a subir, mas agora tem esse trabalho dos órgãos da prefeitura da cidade de São Paulo para compreender o que pode ser feito naquele local se outros edifícios estão comprometidos, mas é um trabalho agora que vai demorar. A gente também espera novas avaliações dessa vítima que foi socorrida no pronto-socorro, mas pelo menos nesse momento não tinham muitas pessoas trabalhando. Aparentemente, segundo o que a gente conseguiu apurar até esse momento, uma das pessoas era um vigilante, então não tinham engenheiros, não tinham pessoas trabalhando naquela obra nesse dia. Então, Esse da fratura exposta é o vigilante? não tem a confirmação, mas tinha o vigilante. A gente está tentando levantar se o vigilante, porque ele estava mais próximo, né, justamente da casa, mas pelo menos não tinham outras pessoas trabalhando. Comum é que tivesse mais gente por ali, então pelo menos menos vítimas do que se poderia esperar, e também pela queda, pela poeira, pela imagem do desabamento. Uma fratura exposta, pelo menos a gente espera que essa pessoa se recupere, ela não corria nenhum risco de Mas morrer. saiu barato. Saiu barato, parece que saiu barato, porque pela imagem a gente pode imaginar muito mais destruição até pelas casas do lado. Claro, exatamente. E tem casa que foi atingida, viu? Porque eu vi agora há pouco uma imagem de cima ali do local, e tem casa que fazia praticamente um muro com a obra.
E dá para ver que o telhado está estragado, que parte do muro caiu. Então teve casa que foi atingida sim. Talvez não precise ficar interditada, não seja condenada, mas tem gente aí que não tinha nada a ver com essa obra e vai tomar um prejuízo. A Defesa Civil já se manifestou? Eles enviaram um comunicado, disseram que estão fazendo as vistorias, mas ainda não confirmam se outro prédio foi interditado até esse momento. Eles estão com uma cautela, até porque os trabalhos ainda estão ocorrendo. A Defesa Civil aqui do município de São Paulo geralmente espera acabar a ocorrência, todo mundo já sair do local para enviar uma nota mais completa, um depoimento mais completo para, de fato, passar todas as informações oficiais. Isso aí não pode não ser erro de cálculo. Não é? É um prédio novo, tem 1 ano de construção. Exatamente. 1 ano de construção só pode ser erro de cálculo. Tem que ver se era um projeto que estava sendo regular, né? Se não teve sabotagem, se não houve nenhum tipo de sabotagem, alguma coisa assim, só pode ser erro de engenharia. Joel, quantas vezes a gente viu desabamentos acontecerem? Eu me lembro muito claramente de um... Eu me lembro do caso, mas não me lembro onde era. De um supermercado que estavam construindo e aí começaram a fazer um puxadinho em cima dele para ampliar a área. E aquilo foi feito no olhar do pedreiro. Não tinha engenheiro, não tinha aquele laudo que é necessário para você fazer uma obra. Se você vai fazer uma obra no seu apartamento, por exemplo, muito simples, coisa pequenininha, não precisa. Mas até se você for remover um monte de azulejo, uma coisa assim, você tem que pegar um engenheiro para ele fazer um laudo atestando que aquela obra é segura. Então, às vezes, essa obra não tinha essa documentação. Eu imagino que seja tudo isso que a Defesa Civil está levantando agora. O trabalho de engenharia, de arquitetura, de pedreiro, é um trabalho que tem que funcionar. São trabalhos que tem que funcionar em conjunto. Exatamente. Não é? Você não pode tirar um do outro. E um prédio de 6 andares não é qualquer coisa. Uma arquiteta fantástica que faz algumas coisas para mim. Ela fez um projeto muito legal. Acho que a sua namorada é arquiteta, não é, Luiz? Trabalhou com arquitetura. Ela é jornalista, mas trabalhou num escritório de arquitetura daquele Rosenbaum, não é? Marcelo Rosenbaum. Marcelo Rosenbaum. Um outro que tem ligações ali. Ela trabalhou com o Rosenbaum depois. Maurício. Isso é uma história para outro momento. Mas sim, trabalhou com o Maurício Arruda. Maurício Arruda, que era parceiro do Rosenbaum. Esse cara é, extraordinário, os dois. Eles são. Os dois são muito bons. Aí a arquiteta fez um projeto lá maravilhoso e colocou numa sala sem vão. Uma sala com um vão livre. Né? Ela falou, isso aqui nós vamos ter que discutir com a engenharia e tal. O engenheiro falou, não, aqui não dá. Ou a gente coloca alguma coisa no meio aqui para sustentar, ou tem que ir para essa segunda opção. E passou uma segunda opção. Ou seja, é um atuando junto com o outro. Sim. Aí entra o pedreiro ali também. Né? O pedreiro dá o pitaco dele e a parte operacional, aquela parte prática mesmo do pedreiro, ela é essencial. Claro. Mas um não pode dispensar o outro de jeito nenhum. E é caro o trabalho de arquitetura. Eu duvido que esse prédio aí tenha todos os projetos. Sabe? Todos os projetos de engenharia, de arquitetura, liberação da prefeitura. Esses dias me pediram um estudo muito interessante, que é o laudo SPT. Você já ouviu falar desse laudo? É uma sondagem do terreno. O engenheiro que pediu. Os caras vão lá, metem um furo na terra, fazem um furo, alguns furos, para saber como é que é o solo ali, densidade, tipo de solo, para saber como colocar alguma coisa em cima daquele solo. Entendeu? Então, tudo que você vai fazer, e um prédio aumenta ainda mais a necessidade desse tipo de coisa, você tem que se fechar com um projeto. Tem que se fechar com um profissional mesmo. Não dá para ir na cabeça, puxa aqui, põe ali. Isso aí tá com cara de puxadinho. Vamos ver. Até analisando aqui o plano de zoneamento da cidade de São Paulo, porque existem ruas onde você não pode construir um empreendimento. Essa é uma rua chamada de zona mista, então pode ter residências, pode ter comércios, mas de fato, o que a gente percebe conversando com moradores, pessoas ali do lado, é que realmente tem um destaque para esse prédio. Até quantos andares? Exatamente. É uma outra coisa que entra na lei de zoneamento, porque não tem um prédio parecido com esse nesta rua. Então, é uma averiguação que também a prefeitura faz, colocou técnicos e engenheiros ali, não foi só socorrer as pessoas que estavam, mas também os próprios engenheiros da prefeitura para fazer esse levantamento. Se tiver engenheiro, certamente há inúmeros engenheiros nos ouvindo e engenheiras nesse momento. Se quiserem se manifestar, por favor, o telefone está aberto no 11 999 048756 a respeito desse caso absurdo de um prédio de 6 andares, de construção de apenas 1 ano, que desabou hoje na Vila Nova Cachoeirinha, tá bom? Espaço aberto para vocês, a Mageco Tait, que está na nossa produção, nossa produtora especial, já está atenta e com prioridade agora, em especial para essas mensagens. Isso. Valeu, viu, Luiz?